Como é que começou a sua história como leitor, Bruno? Lá de pequenininho, como é que foi? Eu acho que é uma história muito comum a todos os leitores, que veio através do estímulo da família. A minha tia, que tinha uma biblioteca em casa, que lia para mim. A minha mãe, que sempre comprou livros na medida que podia. Porque hoje o livro está muito acessível, mas antigamente, em 1995, 96, era um artigo de luxo, né, digamos assim. Isso, exatamente. E através desse estímulo que foi desenvolvendo esse meu interesse pela literatura. E isso continuou como, Bruno? Na escola? Isso continuou na história, eu gostava muito de escrever sobre as pessoas próximas a mim, criando ficções com os amigos, com as coisas que aconteciam ao redor, e o pessoal curtia, né, que era uma coisa diferente, alguém próximo escrevendo sobre eles mesmo. Eu sei. E através desse estímulo de, Bruno, faz um livro, escreve um livro, publica um livro. Aí eu fui atrás, aí através da lei de incentivo de Cariacica eu consegui estar fazendo meu primeiro livro, que é No Encontro de uma Constante. A gente vai falar dele daqui a pouco. Ô Bruno, tem alguma história de um livrinho que você leu, que você está levando para a sua vida assim? Tem alguma coisa que você lembra, um personagem? Nossa, tem muitos, assim, que eu costumo dizer que às vezes o livro que eu estou lendo está acontecendo, de certa forma, o que eu estou lendo está acontecendo na minha vida. Então não dá nem para citar um livro específico, porque são muitas histórias que contagiam, né, que deixa a gente muito imerso naquele universo do livro, seja ficção, seja uma coisa mais tangível, né? A gente sempre consegue se identificar um pouco, é muito bacana. Tem alguma história que você leu no livro que você teve dificuldade de desapegar no final do livro? Com certeza. Tem história que a gente sempre chama a gente chama até de ressaca literária, né? Que a gente fica naquele, não quer sair daquele sentimento bom, assim. É extremamente alto, incrivelmente perto, é uma história fantástica que deixa a gente assim. Criadores de Coincidência também é uma leitura muito diferenciada, que a gente termina assim e pensa assim, nossa, onde que eu vou encontrar uma história igual essa? Assim, sim, fantástico. Poderia ficar o dia todo aqui citando exemplos. Eu sei. Teve algum livro que você leu e depois você falou, nossa, tem que ler esse livro de novo? Isso aconteceu com você? Sim, eu até tento evitar, porque tem tanto livro para ler que eu fico pensando assim, nossa, eu fico tentando resistir, mas realmente tem livro que a gente quer reler porque é muito difícil reencontrar aquele sentimento que a gente teve ao desfrutar daquela leitura. Tem uma frase que me acompanha a minha vida inteira, que é ainda bem que existe outro livro, né? Exatamente, né, ainda bem. E a indicação dos amigos é ótimo para isso também, porque às vezes a pessoa fala com tanto amor, inclusive tem um filme que eu vi uma vez, que o personagem falava com tanto amor de um livro que eu procurei ler aquele livro. Foi uma coisa muito, muito fantástica. Você gosta de cinema? Gosto muito. Né, E você já assistiu um filme que foi baseado em algum livro que foi escrito? Vários, nossa. Você lembra de algum assim que possa passar para nosso telespectador? Recentemente eu li o livro O Sol Também é uma Estrela, que é uma história muito fantástica, muito boa, que traz bons ensinamentos e que virou filme. Foi para o cinema recentemente, já saiu em cartaz, mas também virou filme. E vários outros, né, que saíram. Eu sei. E no seu círculo de relacionamento com seus amigos, vocês conseguem conversar sobre literatura, sobre as histórias contadas nos livros? Não, com certeza. Você faz parte de uma geração que está muito tecnologia, smartphone, né? Você está conseguindo juntar seus amigos para conversar sobre livros? Tem amigo de todos os tipos. Tem aquele amigo que não lê tanto, e tem aquela galera que devora e que a gente perdoa, né? Inclusive lá no projeto Amigo Livro, a galera é nesse estilo, assim, você fala de um livro, sempre tem alguém que já leu aquele livro, tem um comentário, e através dessa energia a gente consegue manter esse amor pela leitura, né? Que a gente vai descobrindo novas leituras. E aqueles que não leem, a gente perdoa porque são amigos, né? Exatamente. É verdade? Mas é legal, eu procuro sempre respeitar o estilo de cada pessoa. Então, aquela pessoa que não lê muito, às vezes eu tento descobrir o que ela gosta e às vezes presentear com alguma coisa que ela vai se identificar. E aí é tipo uma ratoeira, uma ratoeira, né? Você vai fisgando a pessoa aos poucos. Exatamente. Você percebe que essa prática sua de leitura, e a gente vai falar um pouco da sua prática como escritor, tem influenciado pessoas, Bruno? Você acha que você está sendo uma referência já para a sua geração? Eu pego esse exemplo de casa mesmo. A minha mãe não tinha tanto hábito de leitura, então a partir do momento que eu comecei a espalhar os livros pela casa, os meus, os que eu compro, os que vieram através do projeto Amigo Livro e da própria Academia de Letras também, né? Porque como a gente está imerso em vários projetos,
automaticamente os livros começam a chegar em casa, né? Eu sei. Ela até brinca que uma hora vai me expulsar porque não vai ter mais espaço para mim lá. E ela começou a ler mais, começou a carregar um livro para ler no ônibus. Já teve meses que ela conseguiu ler mais livros do que eu, porque ela botava na bolsa, levava para o trabalho, ia lendo, aí comentava comigo. Então foi muito fantástico. Com certeza o hábito influencia pessoas. Então, você sabe que a presença do livro perto das pessoas influencia as exatamente, pessoas, né? Desperta a curiosidade. Tanto que existe uma orientação, se você tem criança em casa e você quer estimular as crianças ao contato com os livros, deixa livros espalhados pela casa. Exatamente. A criança, naturalmente, como às vezes a criança tem a curiosidade de colocar o dedo na tomada de energia, né? Por que ela não vai pegar um livro para ler? Não é assim? A criança, ela ama muito os livros, ela vê o livro, ela tem curiosidade de conhecer o que está ali, das histórias. Então o estímulo familiar é muito importante para ir desenvolvendo esse hábito. E como é que está seu dia a dia como escritor, Bruno? Você escreve todo dia? Você é aquele cara que acorda 3 horas da manhã com aquela ideia na cabeça e vai escrever? Como é que está sendo? Olha, eu já sonhei com o meu futuro livro, com o título do meu futuro livro. Foi uma coisa fantástica. No sonho a minha amiga chegava e falava assim, o seu livro tal virou um best-seller. Aí eu falei assim, opa, gostei desse título, vai virar o título do próximo livro. Mas o meu hábito de leitura varia muito da época dos projetos. Quando eu estou numa época muito intensa, então eu trabalho todos os dias, chegar em casa após o trabalho, revisar, trabalhar em alguma coisa, fazer uma pré-diagramação, ver se aquele conteúdo está de acordo com o que eu quero transmitir. E tem aqueles períodos mais calmos onde a gente é mais apreciador, que é mais a fase de pesquisa, né? Onde a gente está lendo, participando. E tem a fase de produtor cultural também, onde a gente está mais produzindo, fazendo eventos, participando de eventos. Bruno, antes de falar dos seus livros, eu queria um depoimento seu rápido, assim, breve. Como é que é a experiência de participar da Academia Cariaciquense de Letras? Assim, de forma bem rapidinha, Bruno. A Academia Cariaciquense de Letras, eu vejo que ela é uma academia diferenciada, porque quando ela surgiu, sempre houve aquele pensamento de que não vamos ser uma academia para tomar cafezinho, vamos ser uma academia para estimular o amor pelos livros. Se aproximar da comunidade. Exatamente, e é justamente o que a gente busca. Os participantes, de forma individual, têm seus projetos que levam literatura, e a academia, enquanto instituição, também tem os seus projetos, como a Feira Literária, que a gente sempre está organizando, que a gente organizou ano passado e vai organizar esse ano também. Okay. Então, através desses projetos, a gente está levando, mostrando que a academia não é simplesmente algo decorativo, é uma instituição de ação para promover uma real mudança nas pessoas. Que maravilha. Fala rapidinho, Bruno, seu livro para o nosso telespectador. Esse livro aqui, No Encontro de um Constante, é o meu primeiro, que foi lançado em 2014, através da Lei de Incentivo João Bananeira. E através da recepção positiva das pessoas, eu me senti motivado a estar fazendo o segundo, que é um... E esse livro fala de quê, Bruno? Para depois falar do segundo, por favor. Pode deixar comigo. No Encontro de uma Constante, é um livro de poesias que eu escrevi na adolescência. E as pessoas ficaram falando, Todo adolescente escreve uma poesia. Exatamente. Se apaixona pela coleguinha de escola impossível, né? Exatamente. Eu gosto da literatura enquanto arte porque é uma arte democrática. Todo mundo com papel e uma caneta consegue produzir. Algumas outras artes já tem algumas barreiras econômicas, mas todo mundo que quer criar através da literatura, que quer quer produzir algo, a literatura proporciona essa democracia, né? Então basta você ter vontade que, com certeza, qualquer pessoa vai te fornecer um papel e uma caneta para você começar. Dizem que o momento mais prazeroso de um escritor é ter uma folha em branco pela frente. Exatamente, inclusive tem uma poesia aqui chamada Folha Branca. É mesmo? Maravilha. Aí, Bruno, Um Constante Universo. Rapidinho para a gente finalizar. Tá? Um Constante Universo é meu trabalho, continuação do meu trabalho enquanto poeta, mas é um trabalho mais maduro, que retrata outras experiências e tem um projeto gráfico diferenciado, onde tem ilustrações, tem botões, marcadores. Então eu me preocupei em levar algo diferente para os meus leitores, porque nós escritores sem leitores somos nada, então eu sempre tenho essa preocupação de estar fazendo algo bacana para os leitores. Aquelas pessoas que apreciam o meu trabalho estarem felizes, né? Porque é uma troca de energia muito boa. Então a gente, enquanto
criador, temos que nos preocupar com isso. O que dá sentido ao trabalho do escritor é exatamente o leitor. Né? Exatamente. E não tem satisfação melhor quando a pessoa chega, já aconteceu com eu faço trabalho em escolas, e quando eu volto nas escolas, os alunos falando que se identificaram, que gostaram, passaram a produzir por causa daquele contato inicial. Então é um ciclo, né? Porque na minha época eu não tinha essa coisa do escritor estar indo numa escola. Quando eu comecei quando eu fiz o primeiro livro, eu achava que eu era o único escritor de Cariacica. Aí depois que eu fui conhecendo outros, fui vendo que tinha... Você viu que existia Marquinhos? Exatamente. Mas foi isso mesmo. O Marcos mandou um e-mail para mim um dia: Bruno, vem aqui, vi seu livro, vem participar do conselho. Eu entrei no Conselho de Cultura, participei, consegui compreender a complexidade da cultura de Cariacica, então foi uma experiência muito fantástica. Então quando a gente se permite, o leque abre e a gente tem essa troca de experiência muito bacana. E a literatura permite essa amplitude, né? De você fazer o que você quiser com a sua escrita. Né? Eu gosto de dizer que todo mundo deveria publicar um livro um dia, porque todo mundo que sabe produzir, sabe apreciar. Então essa troca de você ser consumidor e criador é fantástica. Bruno, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Mesmo. Prazer ter você aqui, tá bom?